Bem, na semana passada, então, o nosso irmão Augusto, ele fez mais do que uma introdução à carta que nós estamos estudando, que é Filemon. Ele fez, então, uma síntese no sentido de mostrar o motivo pelo qual a carta foi escrita, deixando-nos bem a par sobre a sua intenção principal. Somado a isso, lembremos-nos também que nos últimos estudos de Colossenses já havíamos trazido algumas informações a respeito da carta a Filemon. Por isso eu creio que se você conseguiu acompanhar alguns estudos, você deve ter entendido o sentido macro da carta, né, do livro de Filemon. E agora, o nosso objetivo, então, é buscarmos analisar de uma forma mais detalhada sobre o que cada verso traduz e tem a nos ensinar. E hoje, se eu fosse dar um nome a essa mensagem, eu colocaria assim: a união dos santos pela conversão dos perdidos. Vamos ver se realmente faz sentido aí. Vamos ver se vocês vão concordar comigo ao final. Então, para a gente começar, meus irmãos, abram comigo lá no livro de Filemon e dando continuidade ao que o nosso irmão Augusto já começou na semana passada, vamos ler a partir do verso 4 até o 7. Esses serão os textos que nós iremos trabalhar. Que diz o seguinte, então, a partir do versículo 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então, aqui, nós já sabemos para quem Paulo está falando essas palavras, que é para Filemon. E conforme nós também aprendemos no livro de Colossenses, eu vejo aqui, eu encontro uma grande semelhança àquilo que Paulo, no livro de Colossenses, que coloca no início da carta, quando ele está se remetendo à igreja de Colosso. Ele coloca assim, dou graças, né? E o que isso representa na carta? Paulo, ele demonstra gratidão quando ele se dirige ao receptor da carta. Ele expressa alegria por aquela vida, que no caso aqui, como eu já falei várias vezes, é Filemon. Ele dá graças a ele. Ele fala isso na carta, ele expressa isso ao seu amigo. E aí ele acrescenta que ele tem orado por Filemon. E também reconhece o trabalho que ele tem prestado ao Senhor. Vemos claramente Paulo elogiando o trabalho prestado por Filemon na obra de Cristo, destacando o modo como ele realiza esse trabalho. É com fé, com amor, a maneira no trato com os irmãos, quando ele se refere aos santos, como a gente pode observar até no final do verso 5. E acerca disso nós podemos aprender coisas interessantes sobre essa questão do elogio. Eu não sei se vocês já notaram, quando a gente fala sobre elogio, ou quando a gente age, né, existe, assim, uma divisão sobre pontos de vista em relação a elogios. Existem alguns locais, e aqui eu vou falar de forma exclusiva, mas no sentido de igreja mesmo, que as pessoas, elas enaltecem
aqueles que estão servindo. Elas não medem esforços para elogiar o pregador, a voz de um cantor, a forma como uma pessoa toca um instrumento, a forma como determinada pessoa lidera, educa, aconselha. Alguns até elogiam, né, a forma como a pessoa ora, ou a maneira gentil de servir na cozinha, limpeza, enfim, N locais que a pessoa pode servir. E não é errado isso, irmãos. O problema é quando esse elogio ele ultrapassa aquele que realmente merece ser engrandecido, que é o nosso Senhor Jesus. Por outro lado, né, bem o oposto disso, são os locais que o elogio passa de largo. Ou melhor, que o reconhecimento não parece que é uma coisa assim que as pessoas têm medo de falar. Não se sabe se há um receio, de repente, de que aquela pessoa se torne alguém petulante ou passe a viver de elogios para alimentar o seu ego. E aí as pessoas optam por não falar nada. Então, assim, há um exagero, né? Há uma discrepância, seja pelo excesso ou pela ausência do elogio propriamente dito. Mas com Paulo, queridos, nós podemos aprender que elogiar e reconhecer o trabalho de alguém na obra não é pecado. Pecado, como já dissemos, né, é colocar as pessoas à frente de Cristo. Mas eu creio que ter essa dosagem não é difícil. Vemos que Paulo tece uma série de elogios para Filemon acerca do seu trabalho. E é notório perceber que os elogios estão todos relacionados ao comportamento como servo. Elogios interligados ao próprio cristão. Como sabemos, Filemon se converteu por intermédio de Paulo. E aqui Paulo está o quê? Reforçando o quanto é perceptível a forma como Filemon tem se posicionado e tem praticado os ensinos da palavra de Deus em seu ministério. Abra comigo, por gentileza, o texto que vai até confirmar, né, que vai nos orientar melhor sobre essa questão de elogio. Abra comigo Mateus 11, capítulo 11, versículo 11. Então, lá no capítulo 11 de Mateus, no versículo 11, diz o seguinte: Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, aqui, queridos, o que está acontecendo? Quem falou isso? Foi Jesus. Jesus, então, ele está afirmando, e a gente pode, né, considerar um elogio que ele está fazendo sobre João Batista, mostrando que ele era o maior dos profetas, que até os profetas do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele, de fato, presenciou com os seus olhos e participou pessoalmente do cumprimento daquilo que os profetas haviam profetizado, né? E aqui ainda Jesus continua, né? Depois da cruz, os crentes são maiores. Por quê? Porque hoje nós participamos do pleno entendimento. E ainda continuando, a gente pode também conferir no livro de Mateus, volta um pouquinho ali no capítulo 8, eu vou ler do 5 ao 10, que diz o seguinte, Mateus 8, a partir do 5, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo, perdão.
Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Né? Então, assim, a gente pode observar que o próprio Jesus, ele fazia elogios, não no sentido de que a pessoa fosse ficar com o seu ego massageado, mas com o sentido de fortalecer aquela pessoa na fé. É como se você fosse, como se estivesse sendo afirmado que aquele comportamento está de acordo com a vontade de Deus. E isso é maravilhoso. Então, que nós possamos refletir e entender o quão divino é reconhecermos uns aos outros e valorizarmos o trabalho no exercício da fé. Então, que nós saibamos que os elogios aqui não é, digamos assim, a pessoa em si, mas a postura da pessoa em relação a Cristo, a caminhada cristã. Eu não quero até separar um elogio sobre a vida espiritual, porque aí eu estaria separando, e a gente sabe que nós somos um, corpo e espírito. Então, eu prefiro falar caminhada cristã. E eu creio que isso também vem a nós como uma exortação sobre a questão do julgamento. Pois quando a gente quer julgar alguém e apontar o erro do outro, geralmente é mais fácil. E mais ainda, quando o outro está errado, quando a gente pensa que ele está agindo diferente da nossa forma de agir. E o outro cuidado que vai cooperar com essa afirmação é de que precisamos aprender a lidar com as diferenças. Precisamos ter a compreensão que Deus nos fez diferentes uns dos outros, a fim de que o corpo ficasse completo, o corpo de Cristo, conforme está lá em 1 Coríntios 12. Pois são essas diferenças que nos tornam necessários um para os outros e faz com que necessitemos recorrer ao outro. E ao lado disso esteja presente a compreensão, pois Cristo nos inunda com a sua compaixão. Todos os dias, o nosso Senhor, ele sabe que nós somos pó. Por isso, nós não podemos nos achar melhor do que os outros. E qual é o motivo de exigir que o outro se comporte da mesma maneira que eu entendo que é correto? Porque eu vou achar que o que eu faço é sempre melhor. Não é esse o sentido. Então, que Deus nos perdoe, gere em nós um coração humilde. Se temos agido dessa forma, que possamos todos os dias, com a ajuda de Deus, termos um coração humilde, sincero, perdoador, e também humilde no sentido de o quê? De pedirmos ajuda. Porque aí, quando a gente pede ajuda, a gente está exercitando o quê? A comunhão. Se nós formos observar no verso 6, Paulo, ele está o quê? Ele está pedindo ajuda. Então, pedindo ajuda, até quero ler aqui, deixa eu voltar para o livro, quando ele fala, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Então, ele sabe, Paulo sabe a quem ele está recorrendo por meio de Cristo. Ele conhece o receptor da carta. Ele não faz elogios de modo aleatório, simplesmente porque tem algum interesse, porque quer pedir um favor a alguém ou a algum desconhecido. Paulo sabe que Filemon é um convertido em Cristo. O que isso quer dizer, amados, é que
naturalmente, um servo de Cristo sabe exatamente aquilo que é correto e certamente fará aquilo que agradará ao Senhor. E como que Paulo poderia saber e ter a certeza de que Filemon iria aceitar o seu pedido, se somente Jesus esquadrinha os corações? Pelas atitudes de Filemon. Filemon, como já mencionamos, ele era um homem de coração humilde e bondoso. Sua casa transmitia alegria de servir a Cristo. Eu imagino aquela casa, quando falamos de Filemon, uma casa que aconchega qualquer um que chega, que abraça, que ama. Este era Filemon, e suas atitudes demonstravam quem ele era. Aí eu creio que não precisamos nem falar quão importante é um crente demonstrar preocupação para com os outros, e especialmente seus irmãos na fé, que trabalham para o reino. Então, é uma reflexão de como as pessoas, muitas vezes, como as pessoas têm se comportado para nos pedir ajuda. Será que elas se sentem à vontade em pedir alguma coisa para nós ou elas ficam com receio? E nós temos pedido ajuda para os nossos irmãos, temos tido a humildade de falar, poxa, eu não consigo, eu não posso. Então, que nós tenhamos essa liberdade em Cristo para uns com os outros. E sobre o que eu quero falar agora, que diz respeito de nós, especialmente, termos esse trato entre nós, irmãos na fé, e eu sei que algumas vezes a gente já trouxe em alguns estudos aqui sobre a questão da amizade que o crente deve ter com o crente, assim como também apontamos que o nosso coração deve estar voltado para com as necessidades, especialmente dos nossos irmãos em Cristo, e eu sei que talvez isso soe um pouco confuso para algumas pessoas, porque pode dar a impressão assim, poxa, como que está sendo dito que eu devo priorizar os crentes se Jesus andou no meio das pessoas que não eram salvas, dos pecadores, nós também somos pecadores, mas fazendo uma separação entre os filhos e os que não são filhos de Deus. Jesus, ele andou com essas pessoas, Jesus, ele veio para romper as barreiras do preconceito e da separação que havia. Então, talvez soe um pouco confuso quando a gente fala dessa prioridade. Mas como que eu vou tentar esclarecer isso para vocês, queridos? Abram comigo em Atos 12. Atos 12, versículo 5, que diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, quem conhece o que aconteceu aqui, depois pode ler o capítulo inteiro de Atos 12, nós sabemos que Pedro, ele estava preso num tempo de perseguição cristã. E a igreja, e quem estava orando por Pedro? Quem sabia que Pedro estava lá e sabia da necessidade dele? Era a igreja. Quem estava ali reunido? Era o povo de Cristo. Então, queridos, quem você acha que ora por você? Certamente, aquele que ora por você estará ao seu lado, aconteça o que acontecer. Sim, nós, como cristãos, somos falhos, mas uma coisa é certa: o nosso desejo de agradar a Jesus é grande. Por isso, o nosso anseio é, sim, amar o próximo e demonstrar isso de que forma? Com atitudes. Então, é por isso que nós precisamos entender essa importância e entender especialmente por qual motivo nós fomos salvos. E essa união
que nós precisamos ter com os nossos irmãos na fé é em amor àquelas almas perdidas. Nós estamos em uma missão nessa terra. Então, você, crente, deseja que seu amigo, seu irmão, filho, pai, mãe, seja qual for a pessoa que você tem orado por conversão, se você deseja a conversão dessa pessoa, se una aos santos, fortaleça-se. O nosso pastor, Faustino, ele sempre conta, eu não sei se eu posso chamar de uma metáfora, acho que sim, que ele fala assim, ó, de turistas visitando a África. E esses turistas, eles adentram, né, um jipe, e esse jipe dirigido pelo guia, e eles passeiam nesse jipe para conhecer os animais, né, para fazer aquele tour ali, e nós sabemos que entre animais selvagens, leões, tigres, e o interessante é que durante esse passeio é observado que os animais eles não se aproximam do jipe. Eles ficam ali onde eles estão, mas eles não se aproximam, mesmo vendo as pessoas dentro. Afinal, o jipe é aberto. E aí um dos turistas, receoso, né, provavelmente com medo de ser atacado ali por um dos animais, ele pergunta se há algum risco de algum animal atacá-los. E o guia explica que todos devem permanecer juntos no jipe, pois do contrário, o leão ou o tigre atacará. Amados, a igreja é o jipe. Por isso, não saia do jipe. Não basta você saber da existência desse jipe. Não basta saber da existência de Deus e acreditar que Deus existe. Isso não é suficiente para a caminhada cristã. Quando Noé anunciava o que aconteceria, chamando as pessoas ao arrependimento, sabemos que as pessoas o taxavam de louco. Quando ele falava de Deus, inclusive, talvez quando ele até começou o trabalho da arca, mesmo aqueles que debochavam dele não podiam deixar de acreditar que uma arca estava sendo feita. Bastava olhar e constatar. Podemos dizer, então, que as pessoas, o quê? Elas, de fato, acreditavam na existência da arca e para que uma arca servia, né? Contudo, como sabemos, para quem conhece a história sobre a Arca de Noé, e eu creio que a maioria deve conhecer, nós sabemos que apenas Noé, sua família e mais que estavam na arca sobreviveram ao dilúvio, enquanto os que estavam fora da arca morreram. Por isso, queridos, ter conhecimento sobre e acreditar na existência não basta. É necessário estarmos dentro. Este é o sentido. E a relação disso com o texto de Filemon talvez fará mais sentido quando entrarmos na parte em que Paulo contará com o apoio de Filemon para acolher Onésimo. Amado, você que está nos assistindo ainda não é convertido, mas está aqui nos ouvindo, é porque o Senhor está trabalhando na sua vida. Então, entre no jipe. Não fique apenas olhando a arca de fora. Por meio de Cristo, todos nós podemos entrar nela. E só reforçando, quando a gente fala a respeito de ser santo, ser santo, como até ele fala no 5 e fala no 7 também, é estarmos em processo de santidade, rumo à perfeição que nós só conquistaremos quando estivermos na glória com Cristo. E aqui, queridos, é a prova de que a união dos santos tem o fim de ganhar almas para Cristo. Não é para fazer uma separação. Os cristãos unidos, eles estão trabalhando para essas almas que estão necessitadas
de Cristo, que estão necessitadas de ter uma compreensão, uma conversão. Esse é o sentido. Paulo e Filemon eram crentes. E essa carta, que hoje nos instrui, nos abençoa, nasceu pela necessidade de um homem que recém havia se convertido. O livro de Filemon, a carta de Filemon, ela só está na Bíblia porque uma alma se arrependeu e houve conversão. Deus deseja que todos sejam salvos. Se você é salvo, amado, permita ser usado por Cristo. Veja o amor de Deus pela humanidade. Veja o que ele fez por Onésimo através da vida de Paulo e seguidamente por Filemon. Nos próximos textos, seguramente entraremos mais profundamente no pedido de Paulo pela vida de Onésimo. Então, nós teremos maior compreensão. E hoje, a minha oração, ao final desse texto, é por conversão. Eu quero que, em espírito de oração agora, você coloque na sua mente por quem você tem orado, clamado por conversão, por quem você tem orado pedindo que haja arrependimento, haja liberação de perdão. E eu quero nesse momento orar, queridos. Vamos fechar os nossos olhos e entrar na presença do nosso Pai. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos entender, queremos, Senhor, agradecer pela compreensão que o Senhor revela a nós por meio da Tua palavra. Agradecer, Senhor, primeiramente por fazer parte desse exército de Cristo. Eu me sinto privilegiada, Deus. Eu me sinto amada. E é assim que eu desejo, Senhor, que as pessoas que ainda estão iniciando a sua caminhada, ou que ainda não tiveram uma experiência de conversão contigo, Pai, que o seu Espírito Santo, que tem poder, possa tocar nessas vidas, Pai. Eu coloco, Senhor, a vida aqui dos meus irmãos que nesse momento estão em espírito de oração. Eu quero, Senhor, pedir que o Senhor esteja trazendo, Senhor, conversões, Pai, para o Teu reino, trazendo mais soldados para o Teu reino, Pai. Senhor amado, eu oro, Deus, por essa vida que tem pedido, que talvez já não saiba mais como pedir. Conforme nosso irmão Augusto colocou no início, né? Muitas vezes nós oramos várias vezes e o Senhor não se cansa de ouvir. Então, Senhor, que nós não nos cansemos de clamar e esperar no Senhor pelo Teu milagre, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso, Pai. Nós não temos condições nenhuma de trazer ninguém para o Senhor. Nós apenas nos colocamos ao Teu serviço, Pai, em amor a Ti. Mas o poder vem do Senhor. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja quebrando todas as barreiras que impedem, Senhor, a conversão. Todo o impedimento, Pai, toda a confusão acerca do que é ser cristão, todo o trauma, toda a ferida que eventualmente possa ter acontecido com algum dos meus queridos que aqui estão, que o Senhor esteja, Pai, colocando um coração novo nesse irmão, Pai. Em nome de Jesus, que nós não desistamos, Pai, que possamos nos permanecer firmes, Pai, unidos em Ti, pedindo oração nos momentos de desespero, esclarecendo dúvidas sobre a Tua palavra. E, Deus, na certeza de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e tudo acontece no seu tempo. Pai,
continua a nos instruir com a tua palavra, continua nos dando chance, Pai, de ficarmos aqui aprendendo de ti. Eu peço, meu Deus, que o Senhor possa colocar no coração de cada irmão aqui que ouviu essa mensagem, da forma como o Senhor, da tua forma, que é perfeita. Perdoa-me, Deus, pelas falhas, perdão, Senhor, pelas palavras mal colocadas. Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo transforme tudo isso, Pai, no sentido que o Senhor deseja. Eu oro por essa noite com o coração grato, Pai, na esperança de que o Senhor vai fazer o teu milagre. Em nome de Jesus. Amém.